Olá, eu me chamo Matheus, faço parte do segundo ano B da Escola MDL, turma 2.3, e nesse vídeo vou apresentar um pouco do meu trabalho de literatura. Minha equipe é eu e Gabriel do Nascimento. O livro que a gente ficamos foi Primeiros Cânticos. Eu vou falar um pouco da história do autor, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele nasceu no Maranhão, ele iniciou seus estudos por lá, mas ainda cedo ele viaja para Portugal, onde entra na escola de artes e conclui essa escola. E em 1840 ele entra numa faculdade, onde nessa faculdade há grandes influenciadores do romantismo português lá. Em 1843 ele escreve, né, sua primeira obra, que é a mais conhecida, Canções do Exílio. Em 1845 ele retorna ao Brasil, já formado em Direito, e em 1847 ele publica seu primeiro livro, que é o livro que a gente está falando, Primeiros Cânticos, que é elogiado por vários poetas portugueses. Em 1848 ele publica seu segundo livro, Segundos Cânticos. Em 1851 ele publica seu terceiro e último livro, Últimos Cânticos. E em 1862 ele viaja por problemas de saúde à Europa e vai retornar apenas em 1864, onde na viagem o navio que ele estava acaba sofrendo um naufrágio e ele acaba sendo a única vítima daquele acidente. Essa foi um pouco da história de Gonçalves Dias. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Gabriel do Nascimento Bonfim, eu sou aluno do segundo ano A e hoje, pelo ensino à distância, eu sou da turma 2.3. Bom, como o Matheus já vinha falando sobre a biografia do autor, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto da obra. Bom, ela foi publicada em 1847, no finalzinho de 1847 por ali, e meio que uma precariedade financeira por parte do autor, por parte do Gonçalves Dias, né? Mas mesmo assim ela foi lançada e ela recebeu elogios por Dom Pedro II e por Alexandre Herculano. Alexandre Herculano, que é um dos caras muito famosos da literatura portuguesa, que fez faculdade junto com o Gonçalves Dias em Coimbra, em 1834, onde é lançada mais ou menos ali Canções de Exílio, que é o início do livro dele, vamos dizer, o início dos poemas, né, de poesias americanas. Que mais na frente eu vou falar um pouco sobre três, e meu amigo Matheus também vai falar sobre três, e trazendo a interpretação e a opinião do que achou, né? Bom, antes de entrar em si nos três poemas que eu escolhi, eu trouxe o prólogo. Eu vou fazer uma leitura aqui do prólogo que, vamos dizer assim, é um sumário do que vai ser o livro, é um pré-capítulo, vamos dizer assim, do conteúdo. Bom, vou ler aqui. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que vem de improviso às ideias, que em mim desperta a vista de uma paisagem de oceano, o aspecto enfim da natureza, casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, a ideia com a paixão, cobrir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade. Eis a poesia grande e santa, a poesia como eu compreendo sem a poder definir, como eu sinto sem a poder traduzir. O esforço ainda vão para chegar ao tal resultado é sempre digno de louvor. Talvez seja esse o só merecimento desse volume. O público julgará, tanto melhor se ele o despreza, porque o autor o interessa em acabar com essa vida desgraçada que se diz poeta. Quer dizer, esse poema, vamos dizer assim, o prólogo mostra que geralmente os poemas vai ser mais ou menos em opinião dele, que ele fez porque gosta, né? Ele até fala que em acabar com essa vida desgraçada que se diz poeta, né? Que hoje é um pouco utilizado dizer que vida de poeta na época, romantismo, né? Sofrer por amor até chegar a morrer, alguns, né? Então é mais ou menos isso a obra. Diante disso, eu escolhi poesias americanas, né? Um primeiro capítulo é poesias americanas e o segundo é poesias diversas. Esse poesias americanas ele vai mais focar ali no uma das características do romantismo seria o indianismo, né? Que é retratando a figura do índio. Quer dizer, a poesia americana vai falar muito sobre os índios, falar sobre rituais, pajés e realmente algumas coisas assim. Mas um desses que eu acho que caixas, que é o diferencial, ele vai falar não só sobre os índios, vai falar um pouco sobre o amor, que também contempla a beleza dessa mulher com a natureza. Eu vou ler aqui um trecho.
Caixas, quanto és bela, ó caixas, no deserto, entre as montanhas, derramado em um vale de flores perenais. Eis qual tenue vapor que a brisa espalha, no frescor da manhã, meiga soprando, a flor do manso lago. Tu és a flor que desapontaste livre, por entre os troncos de robustos cedros, forte, em gleba inculta, eis qual gazela que o deserto educa, no ardor da seixa debruçada enxágue a margem da corrente. Quer dizer, ele elogia ela, compara com coisas da natureza, né? Esse é o diferencial de poesias americanas, vamos dizer, Caixas. Ele vai retratar mais um pouco do amor, não só, vamos dizer assim, dos índios e um pouco das histórias, não vai retratar tanto isso, vai retratar mais um pouco do amor. E já o segundo, que eu vou ler também, que é Epicédio. Esse, por sinal, foi um dos que eu mais gostei. Vou deixar aqui para passar. Bom, ele vai ser de poesias diversas. Já poesias diversas, ela vai entrar um pouco em contexto histórico, religioso e também amoroso. Por quê? Porque ele vai trazer vários influentes também. Ele vai trazer frases de Victor Hugo, vai trazer citações de Henrique IV, que foi rei da França, pai de Henrique XIII, Henrique XIII e assim sucessivamente Henrique XIV, o Estado sou eu, né? Muito influente na história. Então eu escolhi um chamado Epicédio, que ele vai falar um pouco sobre a morte, mas retrata também a religiosidade. Quer dizer, a religião aqui, em poesias diversas, ela vai retratar religião, literatura e amor. Quer dizer, vai retratar essas três coisas. Eu vou ler um trecho aqui. Sai da lava a borboleta, sai da rocha o diamante, de um cadáver mudo e frio, sai uma alma radiante. Como eu falei, ele esquece o corpo e fala que é uma alma radiante, uma alma boa. Então, aí entra um pouco da parte da religião, né? Não choraremos essa morte, não choraremos casos tais, quando a terra perde um justo, conta um anjo no céu demais. Quer dizer, ele está citando novamente a religião aí. Quer dizer, esse episódio vai falar um pouco sobre a religião, que é bem retratada, mas também a literatura é bem retratada também em poesias diversas. Já Desejo, que eu gostei bastante, vou baixar aqui, vamos aqui para Desejo. Desejo, ele vai falar um pouco mais sobre amor, né? Ele vai falar sobre o desejo carnal, né, da mulher, que é uma outra característica do romantismo, né? Vou ler aqui um trecho. Aqui. Ah, que eu não morra sem provar ao menos sequer por um instante nessa vida, amor igual ao meu. Dá um Senhor Deus, que eu sobre a terra encontre um anjo, uma mulher, uma obra tua, que sinta o meu sentir, uma alma que me entenda, irmã da minha, que escute o meu silêncio, que me siga. Dos ares na amplidão, que um laço estreito unida, junta pressas, deixando a terra e o lodo aos céus remontem no êxtase de amor. Bom, muito lindo, retrata bastante o amor platônico, o idealismo e a idealização da mulher. Então, Desejo também, ele tem uma frase ali de Victor Hugo, né, que também, Victor Hugo é um dos, vamos dizer assim, da literatura francesa, um dos mais conhecidos, né, por obras como Os Miseráveis, bastante conhecida. Então, é isso. Em minha opinião, os poemas muito lindos, poesias americanas retratando muito a história dos índios, muito legal, trazendo rituais, falando de instrumentos utilizados, e já em poesias diversas vai tratar mesmo essa diversidade de religião, literatura, e vai falar um pouco sobre o latim também, alguns poetas do latim, tipo, eu separei aqui Henrique IV, Victor Hugo, Metácio e Tasso da Itália. Quer dizer, são várias figuras influentes juntas em um só, em poesias diversas. Então, para mim, a melhor parte seria poesias diversas, né? E tem o último, que é a despedida dele, né, do Maranhão, que também é muito legal, mas eu separei esses três por retratar mais um pouco das características do romantismo e fugir um pouco, às vezes, do assunto, mas, ao mesmo tempo, juntar e realmente fazer sentido. Espero que vocês tenham gostado. Meu amigo Matheus vai falar sobre as três obras também e falar o que ele achou. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom, agora eu vou ler e analisar alguns poemas do Gonçalves Dias, né? Que esses poemas também fazem parte da primeira geração romântica. Então vou ler e analisar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gozejam, não gozejam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite,
mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, logo no início do poema, eu já percebi uma característica do romantismo, né? Nessa parte que diz, ó, minha terra tem palmeiras onde encontro o sabiá. Dá para perceber uma característica do romantismo que é o individualismo, né? Que é bem presente no romantismo brasileiro, nos poemas do Brasil. Então ainda para perceber, ó, que ele diz assim, ó, minha terra tem palmeiras onde encontro o sabiá. As aves que gojejam aqui não gojejam como lá. Praticamente no texto todo tá falando que ele quer voltar para a sua terra natal. Que ele está em um canto e ele quer voltar para a sua terra natal. Como bem sabemos, a terra natal dele é o Brasil, mas ele não pode dizer porque ele foi censurado, ele não pode falar mal do país. E dá para perceber que é o Brasil por causa que ele fala assim, ó, das palmeiras que encontro lá, do sabiá. Muitos pensam que o símbolo do Brasil é a arara, mas não, é o sabiá. Nessa segunda estrofe, ele diz o seguinte, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Isso é bem parecido com uns trechos do hino nacional, né? Naquela parte que diz, ó, nossos bosques têm mais vida, né? Do hino nacional. É uma parte bem parecida. Bom, o segundo poema que eu escolhi para ler e depois analisar foram Seus Olhos. Primeiro eu vou ler e depois eu analiso. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Teus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, de noite cantando, mais doce que a flauta quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir. São meigos infantes, gentis, engraçados, brincando a sorrir. São meigos infantes, brincando, saltando em jogo infantil. Inquietos, travessos, causando tormento, com beijos nos apagam a dor de um momento com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Às vezes luzindo serão tranquilos, às vezes vulcão. Às vezes, ó, sim, derramam tão fraco, tão frouxo brilhar, que a mim para caracterizar essa mulher. Eu também percebi que na sexta estrofe, que o fato desse amor ser impossível para ele, ele começa a chorar. Eu vou ler a sexta estrofe para vocês perceberem. Às vezes, ó, sim, derramam tão fraco, tão frouxo brilhar, que a mim me parece que o ar lhe falece, e seus olhos tão meigos que o pronto humildece e me fazem chorar. E para completar, eu percebi também que na última estrofe, né, as últimas duas linhas, ele faz uma declaração definitiva para essa tal amada. Claro que o texto todo foi uma declaração, mas nas duas últimas linhas uma declaração definitiva, que ele fala o seguinte: eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Então essa foi a análise do meu segundo poema. Pronto, agora eu irei ler mais um texto. O texto se chama Recordação, depois eu irei analisá-lo. Quando em meu peito as aflições rebatam, enviadas de sofrer acerto e duro, quando a desgraça o coração me arrocha em círculos de ferro com tal força que dele o sangue em bordões golfeja. Quando minha alma de sofrer cansada, bem que afeita a sofrer, sequer não pode chamar, Senhor, piedade, e que os meus olhos rebeldes uma lágrima não vertem do mar de angústia que meu peito oprime. Volvo aos instantes lhe falece, e seus olhos tão meigos que o pranto umedece, me fazem chorar. Assim lindo infante, que dorme tranquilo, desperta a chorar, e o modo cessudo, cismando mil coisas, não pensa a pensar. Nas almas tão puras da viagem, do infante, às vezes do céu, caiu doce harmonia,
de uma harpa celeste, um vago desejo, e a mente se veste de pranto com véu. Que sejam saudades, que sejam desejos da pátria melhor. Eu amo seus olhos, que choram sem causa, um pranto sem dor. Eu amo seus olhos, tão negros, tão puros, de vivo vulgor. Seus olhos que exprimem tão doce harmonia, que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Eu lendo esse poema, eu percebi que o foco principal, né, o objetivo principal desse poema está nos olhos dessa amada, está nos olhos dessa mulher, que ele tanto fala dos seus olhos, que parece que pelo olhar dela transparece todos os seus sentimentos que ele tem por ela. Dá para perceber que ele exalta muito o olhar dela, como ele falou. Seus olhos tão negros, tão puros e etc. Ele exalta muito o olhar dela, né? E por conta disso eu percebi uma característica do romantismo, né? Que é a metonímia, quando ele pensa que a sós consigo em prática serena, melhor futuro me augurava. As doces palavras tuas, sofregos, atentos, só vendo meus ouvidos, nos teus olhos, lendo os meus olhos, tanto amor que a vida longa, bem longa, não bastaria ainda. Porque de os ver me saciasse. O pranto então nos olhos meus corre espontâneo, que não mais te verei. Em tal pensamento de martírio, calar sinto meu peito tão grande plenitude que minha alma sente amargo prazer de quando sofrer. Bom, nesse poema, Lembranças, nesse primeiro estrofe, ele aparenta estar sofrendo muito, né? E com isso ele tem umas lembranças de uma mulher muito amada, tem lembranças de como ele sonhava ter um futuro inteiro pela frente, né? Provavelmente essa mulher deve ter morrido. Então, com essas lembranças tudo, ele começa a chorar, né? E nesse choro ele vai encontrando uma paz que vai preenchendo seu coração.